Bom dia, meus amados e queridos irmãos. Mais uma vez, em tempos de pandemia, temos que dar o exemplo, tirando a máscara, mas melhor ainda, se puder, fique em casa. Principalmente se fizer parte do grupo de risco, né? Que Deus nos abençoe nessa manhã. Estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical da Igreja Batista do Jardim Pinheiros. Nós vamos para a segunda parte da lição, que tem título de Falar e Ouvir. Interessante, falar e ouvir, parece tão óbvio, né? Mas muita gente fala e não quer ouvir, outros escutam e não ouvem, outros falam e não se comunicam. A gente precisa de se comunicar, na verdade. Falar e ouvir significa se comunicar. E nessa parte 2, nós vamos falar da comunicação em família. Então, nesse slide que nós vamos apresentar agora, primeiro eu disse lá, falar e ouvir é igual comunicar-se. Agora eu estou frisando, falar e ouvir é igual comunicar-se em família. Vamos pensar no contexto familiar. Lembrando que nós, na aula passada, fizemos alguns conceitos, quase 10 ou 11, nós biblicamente fomos buscar para mostrar a forma como Jesus costumava se comunicar com as pessoas, com seus discípulos, com os fariseus, com as pessoas que ele precisava tocar o coração. E agora, usando esses exemplos, Jesus, nós vamos pensar nesse contexto familiar. Falar e ouvir em família. Pensamos o seguinte, o falar e ouvir é igual se comunicar. Vamos pensar na comunicação entre marido e mulher. Estou falando de família, vamos começar pelos cabeças aqui. Falar e ouvir entre marido e mulher. Primeiramente, nós temos que pensar que toda comunicação tem alguns ruídos. Os ruídos são aquelas palavras mal colocadas, os entendimentos equivocados, que vão fazer com que a comunicação não seja uma comunicação saudável. Quando pessoas convivem sob o mesmo teto, necessariamente se comunicam, sejam por palavras, seja por meio de comportamento, ou seja por meio de ações. E como é complicado esse processo de comunicação? Exatamente porque tem muitos ruídos de diversas espécies que interferem nessa comunicação. Primeira coisa, nós temos que estar atento aos ruídos que vão interferir na boa comunicação. Segundo, eu já ouvi dizer, e acredito que todos vocês que me ouvem agora já ouviram dizer o seguinte, que tem 3 momentos que você não deve tomar uma atitude, ou fazer nada. Quando você está muito alegre, quando você está muito triste, ou quando você está com raiva ou com alguma coisa que está te incomodando. Quando as emoções ditam o tom da comunicação. Se eu estou em paz, minha comunicação vai ser de um jeito. Se eu estou irritado, a minha comunicação vai ser alterada ou vai ser afetada pela minha alteração. É provável que quando acontecem coisas que nos aborrecem, por exemplo, encontrar as meias sujas espalhadas pelo chão, as mulheres gostam disso, né? Encontrar as meias sujas espalhadas pelo chão, toalha molhada jogada em cima do sofá, né? Então, é provável que quando acontecem coisas que nos aborrecem,
desse tipo, principalmente no dia a dia, sejamos tentados a utilizar palavras não adequadas, né? Aquelas chamadas torpes, seja para mostrar quão bravos estamos, ou mesmo para ferir aquele que nos irritou. Ou seja, encontrou uma toalha molhada em cima da cama. O cara tomou um banho, bem tranquilo, está cheiroso, mas deixou a toalha lá em cima da cama. Quando a mulher chegou, irritou e falou assim: "O seu bruto, já não falei que a toalha molhada tem que ir para o varal, para o cabide, ou algum lugar, e não é em cima da cama?" Ou seja, ela se irritou e na comunicação ela já colocou essa carga emocional na comunicação. Ou seja, as suas emoções vão interferir e elas vão acabar ditando o tom da sua comunicação. Falamos que Jesus dava atenção ao seu interlocutor. Hoje, nós precisamos pensar o seguinte: o que está acontecendo na minha casa? O que está acontecendo na sua casa? O que está acontecendo na sua família? Um monólogo ou um diálogo? Nós estamos falando de comunicação entre pais, filhos, marido, esposa, especialmente entre pais e filhos. Monólogo ou diálogo? É comum, hoje em dia, a gente ouvir relatos de conflitos entre pais e filhos, nos quais o pai propõe uma conversa ao filho e, na verdade, o que ocorre é um monólogo, que o filho ouve no início, mas ao qual depois acaba se ensurdecendo, pois não lhe é dada a oportunidade de se expressar. Ou seja, é para ter uma comunicação entre pai e filho, aí o pai chega, fala, que o filho desanima, e não tem como nem ele contrapor, ou ele parar para conversar, ou para tentar se expor os seus pontos de vista, que ele acaba meio que deixando entrar por um ouvido e sair pelo outro, só para não ser desagradável com o pai, não interromper ali. Mas, na verdade, não está havendo um diálogo, está havendo um monólogo. Na comunicação, nós falamos de comunicação, diálogo monótono. Por exemplo, nós precisamos comunicar com os nossos filhos uma coisa extraordinariamente importante, que é afetos. Parece que não, mas às vezes a gente esquece, ou a gente não percebe que está faltando afeto. Como reagimos às diversas situações da vida? Quando o filho nos abraça e nós nos sentimos bem com isso, devemos expressar nossos sentimentos por palavra ou gestos amorosos. As palavras suaves, lá em Provérbios 16, 24, as palavras suaves são favos de mel, doces para a alma e saúde para os ossos. E quando um filho nos aborrece? Para nós pensarmos, né? Quando um filho nos aborrece? Filho, ele pode nos aborrecer por um momento, mas filho é filho. A gente precisa ter esse sentimento de pai amoroso, afetuoso, para conquistar a confiança dos nossos filhos. Outra forma do pai se comunicar é dando exemplo. Simples assim, simples e prático como Jesus dando exemplo. A imitação é uma das mais eficientes formas de aprendizagem. O que nossos filhos veem em nós comunica a eles um mundo de referências sobre a vida. Se eu tenho uma pessoa, eu tenho exemplos tristes até, de filhos que eu vi uma criança essa semana que reclamando que o pai estava alcoolizado, que agrediu essa criança, e a criança pediu para falar comigo. Eu falei assim, mas não, eu falei para ele assim, não tenha raiva do seu pai não, mas quando ele melhorar, ele vai te pedir desculpa. Aí o garotinho de 7 anos disse assim, olha, ele vai pedir desculpa na cadeia, porque eu chamei os vizinhos e os vizinhos chamaram a polícia.
Olha que tipo de comunicação entre pai e filho. Filhos vêm e nos comunicam em nós, o que os filhos veem em nós, comunicam a eles um mundo de referências sobre a vida. E se ficamos ao sabor da nossa natureza carnal, o que comunicamos carecerá de integridade e de santidade. Como que nós nos comunicamos com em família? Vamos fazer um resumo. Vou apresentar aqui esse slide que nós temos nessa lição: falar e ouvir. Aí você olha, falar e ouvir, primeiro passo é seguir o exemplo de Jesus. Falar e ouvir entre esposo e esposa, com o cuidado de saber e interpretar o momento certo, as emoções certas, e não deixar que ruídos se interponham entre a comunicação e acabem atrapalhando uma boa comunicação, uma comunicação saudável. Falar e ouvir entre pais e filhos. O diálogo tem que ser um diálogo. Ele não pode ser um tempo em que o pai despeja toda a sua forma de pensar para o filho e não dá ao filho a oportunidade de se expressar, principalmente no caso dos pré-adolescentes, dos adolescentes, dos já chegando à fase adulta. Aqueles que já forjaram a sua personalidade. O exemplo que o pai colocou ou tinha, ele já foi dado ao longo da vida. Daqui para frente, a personalidade já está constituída. Já partindo para a nossa conclusão. Nós vimos como, mesmo amando nossos familiares, podemos criar situações conflitivas pela forma como nos comunicamos. Lembra do caso da toalha lá em cima da cama? Lembra do caso do sapato jogado no meio da casa, das meias sujas espalhadas? Essas situações conflitivas acabam atrapalhando a nossa comunicação, a forma como nós comunicamos. É preciso sabedoria para conduzir uma boa comunicação. Vou falar de novo para você gravar. É preciso sabedoria para conduzir uma boa comunicação. Tiago 3,10. Isso aqui é importante, porque quando Jesus falou que da boca do cristão o seu sim tem que ser sim e o seu não, não, Tiago me dá uma nova versão aqui dizendo assim, olha, de uma mesma boca procede bênção e maldição. Percebe, irmãos, que isso aqui no contexto familiar, no contexto de uma pessoa que conhece as Escrituras, é muito complicado. De uma mesma boca procede bênção e maldição. E Tiago alerta, meus irmãos, não convém que as coisas aconteçam dessa forma. E aqui deixa um desafio para que você possa praticar ao longo da semana. Evitar, se possível, eliminar palavras torpes que expressam ira, cólera, malícia e ter pensamentos altos. Sugiro a você ler Colossenses 3, 2-8. Evitar, se possível, eliminar palavras que não edificam, palavras que causam a ira no seu interlocutor, palavra com malícia, e substituir tudo isso por pensamentos que vêm do alto. Tenha uma fé firme e verdadeira.
Entregue o seu caminho ao Senhor e confia nele. Ter pensamentos altos. Fica aqui o versículo para você pegar sua Bíblia ao final e ir lá dar uma olhada, Colossenses 3, 2 e depois o 8. Levar todo o nosso pensamento cativo à obediência a Cristo. Nós falamos desde o início, submeter à ação do Espírito Santo tudo aquilo que você pensou antes de falar. Como disse Tiago, sermos prontos para ouvir, sermos tardios para falar e tardios para irar. E glorificar a Deus por meio da nossa comunicação em família. Desafios: evitar sempre que possível palavras que vão expressar ira, cólera e malícia. Submeter todo pensamento à ação do Espírito Santo. Estar muito mais prontos para ouvir do que para falar. E por último, glorificar a Deus por meio da nossa comunicação em família. Leia na sequência 1 Pedro 4, verso 11. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer por mais esse privilégio, ó Deus, de estar com os irmãos, meditando e ensinando, aprendendo uns com os outros um pouco mais da sua palavra. Que nós possamos aplicar os conhecimentos passados através dessa lição, através da vida de Jesus, através de uma boa comunicação em nossa casa, com o nosso cônjuge, com nossos filhos, com nossos irmãos, com nossos vizinhos, com a sociedade de modo geral. Que nós possamos ter família que expressem a glória de Deus e que sejam exemplo para tantas famílias que precisam olhar e ver a diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus. Nós te agradecemos, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.